A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março, segunda semana da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso enquanto carrega um peso que ninguém mais enxerga. Eu falo das noites em que você se deitou exausto, mas não conseguiu dormir porque a cabeça não parava de pensar no que deu errado. Dos dias em que você acordou fingindo que estava tudo bem, colocou um sorriso no rosto para ninguém perguntar nada e seguiu em frente com aquele cansaço da alma que nenhum café resolve. Das vezes em que você rezou pedindo um sinal, uma resposta, uma mudança, e o silêncio de Deus pareceu mais alto do que qualquer oração. Das madrugadas em que o medo bateu forte e você se sentiu completamente sozinho, mesmo rodeado de gente. Das vezes em que você olhou para a sua vida e pensou que já deveria estar em outro lugar, que já deveria ter conseguido mais, que todo mundo parece avançar menos você. Eu falo também daquele sentimento que você não conta para ninguém, aquele de achar que não é suficiente, que nada do que faz é bom bastante, que o esforço não vale a pena porque o resultado nunca aparece. E talvez exista um cansaço mais profundo, um cansaço de carregar sozinho o que ninguém vê, de ser forte para todo mundo, enquanto por dentro está desmoronando. Eu falo daquele cansaço de tentar ser forte para todo mundo, enquanto ninguém pergunta como você está, daquele medo que aparece de noite, quando a casa fica em silêncio, e você fica sozinho com seus pensamentos. Da sensação de estar caminhando num deserto, sem saber quando vai encontrar água, de olhar para frente e não conseguir enxergar esperança, de olhar para trás e só encontrar arrependimento, de olhar para os lados e sentir que ninguém realmente entende o que você carrega por dentro. Se esse é o seu sentimento, se algo dentro de você se reconheceu nestas palavras, eu te digo com todo o meu coração, este Evangelho não veio por acaso até você. Esta mensagem não é coincidência. Deus sabe exatamente o que você está vivendo. E é por isso que Ele te trouxe até aqui. Ele sabe do peso, Ele sabe do medo, Ele sabe do cansaço. E Ele não te trouxe aqui para te cobrar nada. Ele te trouxe aqui para te dizer que você não está sozinho nessa subida. O Evangelho de hoje nos traz uma cena que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua luta. São Mateus, capítulo 20, nos conta que Jesus estava subindo para Jerusalém com seus discípulos. E no caminho ele disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Jesus sabia o que estava por vir, sabia da dor, da traição, da cruz, e mesmo assim ele continuou subindo. Não fugiu, não desistiu, não pediu para ser poupado naquele momento. E é aqui que eu preciso te dizer uma coisa que talvez mude a sua noite de hoje. Quando tudo em você diz eu não aguento mais, quando a sua alma grita eu quero desistir, quando o medo diz não vai dar certo, Jesus diz: eu também subi com medo, mas subi. Esse Evangelho não é só sobre o que aconteceu há 2000 anos em Jerusalém. Esse Evangelho é sobre a subida que você está fazendo agora. É sobre a estrada que você está caminhando nesta Quaresma, nesta semana, neste dia. Porque toda vez que você levanta da cama, mesmo sem forças, toda vez que você enfrenta mais um dia, mesmo sem saber como vai ser, você está subindo a sua Jerusalém. E Cristo está subindo com você. Mas repare bem o que acontece em seguida. Logo depois que Jesus anuncia o sofrimento que vai enfrentar, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima e pede: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Enquanto Jesus falava de cruz, ela falava de trono.
Enquanto Jesus falava de entrega, eles falavam de poder. E antes de julgar essa mulher, eu preciso te perguntar uma coisa com toda honestidade: quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes a gente vai até Deus, não para dizer eu confio, mas para dizer eu quero? Quantas vezes a gente se ajoelha diante de Deus com uma lista de exigências, quando o que Ele está pedindo é simplesmente que a gente confie no caminho, mesmo sem entender aonde Ele vai dar? Quantas vezes a gente quer a glória sem aceitar a travessia, quer o resultado sem viver o processo, quer a vitória sem passar pelo vale? Não é que o desejo seja errado, Deus não se ofende com os nossos sonhos, mas existe uma diferença imensa entre entregar um pedido e entregar o controle. E é exatamente aí que Deus quer trabalhar no seu coração nesta quaresma. Ele não quer que você pare de sonhar, Ele quer que você pare de achar que precisa merecer tudo, controlar tudo, resolver tudo sozinho. Porque o Deus que subiu a Jerusalém não é um Deus que fica de longe assistindo a sua dor. É um Deus que entra na dor. É um Deus que caminha no meio do medo. É um Deus que não espera você estar limpo para te abraçar. É um Deus que não faz contabilidade dos seus erros para decidir se vale a pena te amar. É um Deus que olha para você neste exato momento, com todas as suas feridas, com todos os seus medos, com todas as suas vergonhas escondidas, e diz: eu quero estar onde você está. Quantas vezes você achou que precisava se arrumar por dentro antes de falar com Deus? Quantas vezes você pensou que não era digno de orar porque tinha errado demais? Quantas vezes você se afastou da presença de Deus justamente no momento em que mais precisava dela? Mas Deus não pede perfeição, pede presença. Ele pede que você fique. Ficar quando dói, ficar quando confunde, ficar quando a fé parece ter secado, ficar quando o coração está pesado, ficar quando a oração parece não chegar a lugar nenhum. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que te acompanha agora, e Ele não está te pedindo um desempenho extraordinário. Ele não está medindo a qualidade da sua oração, nem o tamanho da sua fé, nem a profundidade do seu arrependimento. Ele está te dizendo: eu sei o que você está enfrentando, e eu estou subindo com você, passo a passo, degrau a degrau, sem pressa, sem cobrança, sem julgamento. Eu quero fazer um pedido para você agora, e é um pedido de coração. Se essa mensagem está tocando a sua alma, se algo aqui dentro fez sentido para a sua vida neste momento, eu te peço, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Toda manhã, toda noite a gente se encontra aqui para caminhar junto com a palavra de Deus. E eu te peço mais uma coisa: escreva agora nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa dessa mensagem. Pode ser um nome, pode ser uma intenção de oração. Escreva aquilo que está no seu coração: perdão, recomeço, coragem, força, paz, saúde. Porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. A gente caminha junto, mesmo que seja pela tela de um celular. Cada nome que aparece aqui é uma vida que Deus está olhando com ternura. Eu quero te contar agora a história de uma mulher chamada Regina Aparecida dos Santos. 63 anos, aposentada, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Dona Regina perdeu o marido há 4 anos, depois de 41 anos de casamento. Seu Antônio, como ela o chamava, era motorista de ônibus e parceiro de uma vida inteira. Depois que ele partiu, Dona Regina me contou que sentiu como se o mundo tivesse ficado grande demais para ela. A casa ficou silenciosa demais, as manhãs ficaram longas demais e a solidão se tornou uma companheira de cada dia. Ela dizia que tentava ser forte porque os filhos precisavam vê-la bem, porque os netos precisavam de uma avó alegre. Mas por dentro, Dona Regina carregava um cansaço que não tinha nome. Um cansaço de fingir,
um cansaço de sorrir quando queria chorar, um cansaço de dizer "tô bem" quando não estava bem de jeito nenhum. Ela me disse: padre, eu rezava todo dia pedindo para Deus me tirar daquela dor, pedia para o Senhor levar embora aquela tristeza, aquele vazio, mas a dor não saía, e eu comecei a achar que Deus tinha me esquecido. E aí num dia qualquer de uma quarta-feira de quaresma, ouvindo o evangelho no celular enquanto fazia o café da manhã, ela escutou uma frase que mudou tudo. A frase dizia: Deus não prometeu tirar a dor, prometeu caminhar com você dentro dela. E Dona Regina me disse que naquele momento, pela primeira vez em 4 anos, ela não se sentiu sozinha. Não porque a dor passou, a saudade do seu Antônio continua ali todo dia, mas porque ela entendeu que não precisava carregar aquilo tudo por conta própria, que existia alguém subindo aquela Jerusalém ao lado dela. Ela começou a participar de um grupo de oração na paróquia, voltou a ir à missa durante a semana, e aos poucos a presença de Deus foi tomando o lugar que a solidão tinha ocupado. Dona Regina não fez nada espetacular, não viajou para o outro lado do mundo, não escreveu um livro, não deu um testemunho num palco grande. Ela simplesmente disse sim para a presença de Deus no meio da sua dor comum. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de um Deus que apareceu no café da manhã, no som de uma meditação pelo celular, no abraço de uma vizinha que convidou ela para rezar. Às vezes a gente fica esperando uma resposta grandiosa, e Deus responde no detalhe. Agora eu preciso voltar ao evangelho com você, porque tem uma parte que a gente não pode deixar passar. Quando os outros 10 discípulos ficaram indignados com o pedido dos filhos de Zebedeu, Jesus chamou todos para perto e disse algo que eu gostaria que ficasse gravado no seu coração: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos. Repare bem, não diz quem quiser ser grande, seja perfeito. Não diz quem quiser ser grande, nunca erre. Diz, seja aquele que serve. E servir no Evangelho não é uma demonstração de poder, é uma demonstração de amor. É colocar a vida à disposição do jeito que dá, com as forças que tem. Talvez agora você esteja pensando: mas eu não tenho mais forças para servir ninguém, eu mal consigo cuidar de mim. E eu te digo, tudo bem se hoje você não tem forças, tudo bem se hoje você precisa mais receber do que dar, porque receber também é um gesto de fé. Receber é dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra na minha fraqueza, entra no meu medo, entra na minha bagunça. E é isso que Deus quer de você nesta quaresma. Ele não está esperando que você resolva tudo para depois se aproximar. Ele quer entrar agora, do jeito que você está. Sabe qual é a parte mais bonita desse evangelho? Jesus não exclui ninguém da caminhada. Ele não disse para os filhos de Zebedeu: vocês não prestam, saiam daqui. Ele disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Existe uma diferença enorme entre ser corrigido e ser rejeitado. Deus corrige porque ama, Deus redireciona porque se importa. Deus não desiste de você. Mesmo quando você faz o pedido errado, mesmo quando você busca a coisa errada, mesmo quando você caminha na direção errada, o começo não vem de você, vem de Deus. A mudança que você tanto espera não depende da sua força, depende da sua entrega. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. E é Deus quem está agindo, mesmo quando você não percebe. E por falar em não perceber, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje. Talvez você esteja tão focado no que falta, tão preso no que deu errado, tão cansado do que ainda não aconteceu, que não percebeu as graças que já recebeu. Graça sobre graça, como diz a Escritura. Não é uma graça só,
é graça sobre graça, é Deus dando e dando de novo e dando mais uma vez, sem fazer contabilidade, sem cobrar recibo. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, aquele dia em que você pensou que não ia aguentar e aguentou, aquela noite em que o medo era tão grande que você achou que ia sufocar, e mesmo assim o dia amanheceu, aquela semana em que tudo parecia desmoronar, e de algum lugar veio uma palavra, uma pessoa, um gesto que te segurou, aquele momento em que você estava à beira de desistir, e alguém mandou uma mensagem, ou tocou uma música, ou disse exatamente o que você precisava ouvir. Isso não foi sorte, isso não foi coincidência, isso foi graça, graça que não faz barulho, graça que não aparece nos holofotes, graça que não vem com fogos de artifício, graça silenciosa, discreta, quase invisível, mas foi essa graça que sustentou você quando mais ninguém podia. Foi essa graça que te manteve de pé quando as pernas queriam dobrar. Foi essa graça que te deu ar quando o peito estava apertado. E a mesma graça que te sustentou até aqui é a graça que vai te sustentar amanhã e depois de amanhã e durante toda esta quaresma e durante toda a sua vida, porque Deus não se cansa de dar, Deus não se cansa de começar, Deus não se cansa de te surpreender com uma misericórdia nova a cada manhã. Deus não se cansa de você. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense no restante da quaresma como um grande projeto espiritual. Não se cobre uma lista de promessas e resoluções. Eu quero que você faça apenas uma coisa agora. Onde quer que você esteja, coloque a mão no peito. Sinta o seu coração batendo e diga, nem que seja sussurrando: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra nas minhas noites mal dormidas, entra nos meus dias sem resposta, entra nos meus pedidos errados, entra nas minhas expectativas frustradas. Entra, Senhor, porque eu não tenho mais forças para subir essa Jerusalém sozinho. Mas se tu estás comigo, eu subo. Pronto. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado, não precisa ser perfeito. Deus não pede eloquência, Deus pede verdade. E se você disse isso com o coração, mesmo sem sentir nada, mesmo com dúvida, mesmo com medo, saiba que Deus ouviu. E não só ouviu quem disse em voz alta, ouviu também quem disse em silêncio, ouviu quem escreveu nos comentários e quem não teve coragem de escrever, ouviu quem está chorando agora e quem está segurando o choro. Deus ouve o que a boca não consegue dizer. Eu quero encerrar essa meditação olhando nos seus olhos, mesmo que seja através de uma tela, e te dizer algo que eu acredito com toda a minha alma: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Pode ser que você olhe para trás e pense que deveria ter feito diferente. Pode ser que você olhe para si mesmo e veja só as falhas, só as quedas, só os momentos em que não deu conta. Mas eu te peço, olhe de novo, olhe com os olhos de Deus, olhe e veja alguém que mesmo ferido continuou caminhando, alguém que mesmo com medo não parou, alguém que está aqui agora ouvindo a palavra de Deus, e isso por si só já é um ato de coragem e de fé. O Evangelho de hoje nos ensina que Jesus subiu para Jerusalém mesmo sabendo da dor que viria. Ele não pediu que os discípulos fossem perfeitos, não pediu que entendessem tudo, não pediu que nunca errassem, Ele pediu que caminhassem com Ele. E é isso que Ele pede a você: caminha comigo. Não importa se o passo é pequeno, não importa se o caminho é torto, não importa se você tropeça pelo caminho, não importa se ontem você caiu, hoje é um novo dia e Cristo te estende a mão de novo. Então eu te peço de novo, com todo carinho,
escreva nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração para esta quaresma. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, esperança, cura, libertação, recomeço. Pode ser uma palavra só, pode ser uma frase inteira, pode ser só o seu nome. Cada comentário que aparece aqui se transforma numa corrente de oração. Cada nome é lembrado, cada intenção é acolhida. Cada pessoa que está assistindo este vídeo faz parte de algo maior do que imagina. A gente forma uma comunidade aqui, uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, unidos pela mesma fé, pela mesma esperança, pelo mesmo Deus que não desiste de nenhum de nós. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez exista uma pessoa na sua vida que está subindo a sua Jerusalém em silêncio, que está carregando um peso que ninguém vê, que precisa ouvir que não está sozinha. Seja você esse instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã teremos um novo evangelho, uma nova palavra, uma nova oportunidade de encontrar a voz de Deus falando diretamente com você. Não falte, não desista, não ache que a sua presença aqui não importa. Importa mais do que você imagina. Cada vez que você aperta o play nessa meditação, é como se você dissesse a Deus: eu ainda estou aqui, eu ainda acredito, eu ainda caminho. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele nunca parou de esperar por você. E Ele vai subir cada degrau dessa Jerusalém ao seu lado, segurando a sua mão, sustentando os seus passos, iluminando o seu caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sobre você a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.